todos, que Deus abençoe, cumprimento a todos nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa manhã, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho aqui, vamos estudar um pouquinho sobre a doutrina, que às vezes o que nós ouvimos nos dias atuais, que já não tem mais doutrina. Irmãos, a doutrina não é outra coisa a não ser a palavra de Deus, que nos ensina o caminho que devemos andar. Se nós lermos a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, vai falar de dois caminhos. Outrora andávamos num caminho que nós éramos conduzidos, a um caminho que nós não conhecíamos, um caminho que nos conduzia à perdição, mas hoje, graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, através de Jesus Cristo, o caminho verdadeiro foi colocado, apresentado a cada um de nós. E eu quero, aqui nessa noite, falar um pouquinho sobre a doutrina de Cristo. A doutrina ela é individual e a salvação ela é pessoal. A salvação é pessoal. Doutrina, como regra de fé e prática de vida, para a igreja, para seus membros, ela é vista na Bíblia como expressão de prática na vida do crente, uma prática que nós aprendemos, que outrora nós não conhecíamos, mas a partir do momento que diz a Bíblia, lá no livro de João, capítulo 8, o versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. E eu quero deixar alguns versículos aqui nessa noite da palavra de Deus, ou nesse dia, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, que vai falar um pouquinho sobre a doutrina, porque às vezes nós ouvimos, não tem doutrina, não sei o que tem. A Bíblia diz lá no livro de João, 2 João capítulo 1, versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudais. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é doutrina de demônio? É tudo aquilo que é o contrário de Deus. São doutrinas de demônio, doutrinas malignas. Segundo João capítulo 1, 9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto a Deus como o Filho. A Bíblia diz lá no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha aí, porque às vezes nós pregamos, às vezes nós falamos, mas será que nós temos dado o testemunho de um verdadeiro servo de Deus? Nós temos que pregar o que nós vivemos. Como que eu vou pregar a santa palavra de Deus? Eu vou pregar a doutrina? Eu preciso permanecer na palavra de Deus. Eu preciso pregar, mas eu preciso viver. Pregar e não viver, às vezes vai fazer um efeito na vida das pessoas, mas e a nossa vida? A Bíblia diz, em 1 João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Mateus capítulo 15, versículo 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Olha aí a palavra de Deus, quantas doutrinas falsas, quantos ensinamentos que são torcidos. A palavra de Deus ela é muito simples para entender. A palavra de Deus é muito fácil de entender. Se nós lermos a Bíblia, pedir a direção do Espírito Santo, nós vamos entender a palavra de Deus, qual é a boa vontade que o Senhor quer, de que forma que Ele quer que nós servimos a Ele. Lá em Malaquias 3,18, você vai ler lá,
Eis a diferença daquele que serve a Deus e de quem não serve. Quem é o cristão verdadeiro não precisa sair pela rua e falar, eu sou cristão. Não! As pessoas olham para você, as pessoas olham para nós e veem que na nossa vida tem um sinal. Não é o sinal da besta, não é o carinho da besta. Na nossa vida tem o Espírito Santo. Por isso que o cristão tem que buscar a presença de Deus, tem que buscar a presença do Espírito Santo, porque ser crente é fácil, até o diabo é crente. Agora, ser cristão não é brincadeira. Ah, mas por que, presbítero Walter, que ser cristão não é brincadeira? Tem que haver renúncia na nossa vida. Tem que haver uma diferença. Eis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Tem que haver uma diferença. Para servir a Deus, para ficar no mesmo modelo do mundo, não é servir a Deus. O que Jesus disse na sua palavra? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando Jesus está citando essas palavras, é para que nós não venhamos fazer a vontade do mundo. Nós já fomos libertos da corrupção, da maldade, do pecado, do adultério, da mentira. Nós já fomos libertos. E hoje nós somos lavados e remidos com o sangue de Jesus. Não é porque nós somos bons. Bom é Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas pecadores sabendo o que nós estamos fazendo. Pecadores remidos, lavados com o sangue de Jesus, conhecedor, sabemos o que é certo e o que é errado. Porque tem um pecado e tem um pecado premeditado. O que é o pecado premeditado? É aquilo que nós façamos e sabemos que é errado e permanecemos. E a Bíblia diz que o pecado sendo gerado, sendo premeditado, ele gera morte. É aquela coisa que está sempre repetindo. Nós sabemos que é errado, sabemos que não está certo e permanecemos fazendo. A Bíblia diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 29, no versículo 24, disse assim: e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Aqueles que não conhecem, aqueles que murmuram. A Bíblia conta uma história que quando João Batista estava pregando, as pessoas vinham dos 4 lados daquela província, vinham ter com João. Alguns arrependiam do seu pecado, da sua maldade. Outros vinham para zombar, outros vinham para criticar. E João dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto digno de arrependimento. João estava pregando acerca do Evangelho. E nos dias de hoje não é diferente. Hoje em dia não é diferente. A palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus está sendo anunciada. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Lá em João 3,16, Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje nós temos a oportunidade de salvação, mas para ser salvo, nós temos que santificar a nossa vida, nós temos que lutar, nós temos que esforçar, nós temos que renunciar, nós temos que largar muitas coisas, abandonar, desapegar daquilo que não agrada a Deus. Então nós temos que ficar firme na presença de Deus, buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Jesus não vai levar uma igreja de qualquer maneira. Não, quando fala igreja, não estou citando uma placa de uma denominação. Jesus vai vir buscar um povo seu, especial e de boas obras. É esse povo que vai morar no céu. E nós vemos as coisas que estão acontecendo, é o cumprimento da palavra de Deus. Jesus está às portas. Jesus está batendo na porta do teu coração. Jesus está te chamando. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus. Você que está distanciado, volta para Jesus. Quanto é tempo? Os dias são maus. A Bíblia diz aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, que pregue a palavra, inste, a tempo e fora de tempo, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Com toda a palavra de Deus, ela é a sabedoria, a palavra de Deus é o ensinamento, é a bússola que nos leva para o céu, é o guia
que nos leva para o céu. Mateus 7,7, a porta é apertada, o caminho é apertado. E hoje nós ouvimos uma palavra, Deus vai te dar a vitória, Deus vai fazer isso. Sim, Deus vai fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos isentos de todas as coisas. Mas agora, a partir do momento que nós passamos a conhecer a verdade, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que se esforçar, servir a Jesus de corpo, alma e espírito, não ficar olhando para a direita, não ficar olhando para a esquerda, olhar somente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Satanás está revoltado porque ele sabe que o tempo dele está findando. E a Bíblia disse que todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus Cristo e for batizado, será salvo. Quem não crê será condenado. É a palavra de Deus que fala assim. Às vezes nós ouvimos essa palavra, muitos pregadores citam essa palavra e citam assim, olha, aquele que crê e for batizado será salvo, mas não termina com o versículo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê serão condenados. Quando Jesus foi ter com João Batista, quando Jesus chegou até João, João assustou. Lá no capítulo 3 de Mateus, o que João fala para Jesus? João Batista, Senhor, eu que careço de ser batizado por ti, vem tu a mim? O Senhor é que vem para mim te batizar? Jesus disse, João, me batiza, porque assim vem cumprir toda a justiça de Deus. E o que acontece? Jesus é batizado. E quando Jesus é batizado, ele vai para o baile, ele vai para uma festinha de funk, Jesus vai aí para um futebol, Jesus vai se divertir? Não, ele vai para o deserto. Eu não estou falando, claro, que todos nós temos o nosso tempo, a nossa família, nós não vamos viver só na igreja, nós temos a nossa vida de lazer também. Não é isso que eu estou referindo aqui. Mas eu estou referindo que buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É isso que eu estou pregando aqui nesse dia, nessa noite, ou seja, a hora que você vai ouvir esse vídeo. Quando Jesus foi batizado, ele foi para o deserto. Depois de 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome. Como homem, 100% homem, 100% Deus. Como homem, Jesus sentia fome. Como Deus, ele estava preparado naquele corpo ali. Aquele corpo que não teve pecado, não se contaminou com as migalhas do mundo, foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou. E você quer ser modelo de Cristo? Às vezes nós anunciamos modelo de Cristo, mas passamos longe. Queremos ser modelo de Cristo, mas com o mundo nas nossas costas. Queremos ser modelo de Cristo, mas não queremos abandonar as coisas do mundo. Não queremos abandonar o pecado, não queremos abandonar a vaidade. Isto mesmo, não queremos obedecer a doutrina, que é a santa palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia diz aqui no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 7, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Paulo ensinando. Quem era Paulo? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Saulo de Tarso, aquela perseguição na igreja primitiva, Saulo pede carta ao sumo sacerdote para ir buscar aquelas pessoas que tinham fugido de Jerusalém para Tarso. No caminho de Damasco, não foi o pastor, foi Jesus Cristo que ganhou Saulo para Jesus. De repente veio sobre ele aquela luz, aquele resplendor e disse, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões, Saulo. E a partir daquele momento, a salvação entrou na vida de Saulo. A transformação entrou na vida dele. E você que vai assistir esse vídeo, Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus está te chamando. Você que não aceitou a Cristo, aceita a Cristo. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus quando é tempo. O Senhor tem uma obra na sua vida, e nessa noite, nesse dia ou nessa tarde, Ele está te chamando. Levanta as tuas mãos, se arrepende, volta para Cristo. Jesus está te esperando de braços abertos. Lá, a Bíblia disse aqui no 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, persiste em ler, exorta, ensinar, até que eu vá. O que essas palavras significam?
insista em ler a palavra de Deus, ensinar, até que eu vá. Jesus está voltando para levar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Quer aceitar Jesus aí onde você está? Levanta as suas mãos, aceita Jesus e fala assim: Senhor Jesus, neste dia, nesta noite, eu te aceito como único e Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Amém. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu estou voltando para o Senhor. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Amém. Que Deus te abençoe e receba essa palavra. Quem despede aí de vocês é o seu irmão em Cristo, o presbítero Walter Ferreira. Que Deus abençoe, ficam com Deus e até em breve, se Deus quiser, em nome de Jesus.